E aí, galera, beleza? Então, voltei aqui pro meu setup com uma iluminação mais interessante, né, com a câmera melhor. E, enfim, hoje novamente com um vídeo verdadeiramente despretensioso, né, onde eu trago uma premissa, né. Então, esses são, na verdade, os vídeos que eu mais gosto de fazer, porque é aquilo que eu falei, das ideias e tal, e é o momento que a gente pode ficar aqui e realmente filosofar, né? Então, você que está vendo esse vídeo aí, né, em qualquer tempo que você esteja, né, que você use essas ideias para você filosofar também. Você pode achar que tudo que eu falar aqui é uma tremenda de uma besteira ou uma análise muito simplória de alguma coisa da vida, ou superficial. Porém, pegue essa premissa e tente destrinchar ela aí também, né? E a premissa que eu trouxe para vocês hoje, né, foi algo que eu fiquei pensando também em algumas dessas viagens pela internet, passando por diversos canais aí. Eu, na verdade, não vi as premissas, né, aparecendo ali, mas eu fiquei refletindo pelo contexto onde elas foram colocadas, né. Eu, de vez em quando, assisto algumas coisas de empreendedores, de investimento em bolsa e tudo mais, porque hoje em dia é o que sobrou pra gente, né, que está pensando em se aposentar em um dia, por mais que você contribua aí no INSS, com uma boa parte aí do seu salário, se você for CLT, vá cair para essa contribuição, né, provavelmente você vai ter que trabalhar até muito tempo para poder chegar e se aposentar com a condição razoável. Então, para você realmente querer ter um conforto maior, você vai ter que fazer esses investimentos, né? Então, eu sigo muito o Thiago Nigro, a galera toda desse grupo Primo. Sigo assim, entre aspas, né? Eu não assino nenhum desses canais, eu não sou inscrito em nenhum desses canais. Mas eu de vez em quando vejo, de vez em quando eu vou procurar algum conteúdo que eles façam, justamente para me manter informado. O juro subiu. Pô, é importante eu saber que o juro subiu, né? Vou dar aqui um golezinho do meu café da tarde, café filosófico, né? Beleza, eu vou fazer o quê? Vou investir em renda fixa de novo, no CDB, esses índices todos, por exemplo, o GPM subiu pra caramba, então eu que moro de aluguel ainda, para mim é importante saber o que isso interfere, comprar de repente um desses títulos aí imobiliários, né? E aí, vendo, né, um dos programas lá que eles estavam falando, o Thiago Nigro, né, ele falou sobre uma espécie de conversão que ele teve, né? Então, ele passou um tempo lendo a Bíblia para fazer alguns vídeos desses super coaches. E durante essa leitura que ele fez ali de Eclesiastes, dos livros de Salomão, porque Salomão, conhecidamente, é um símbolo de riqueza ali para o judaísmo, o homem mais rico do mundo, um cara muito sábio, e ele mesmo fala, pô, a Bíblia é um livro que ele permanece aí na nossa cultura, mesmo que ocidental majoritariamente, há tanto tempo, né, passou pela prova do tempo, então isso deixou ele intrigado e fez com que ele quisesse ler lá a Bíblia e tentar puxar algum ensinamento ali, né, uma coisa bem coach mesmo, né. E aí ele, conversando com algumas pessoas que tinham, né, que eram envolvidas com o cristianismo, ele acabou se convertendo e, de acordo com ele mesmo, ele encontrou agora um propósito maior, né? Então, o Thiago Nigro, ele é um cara que ele tem uma carteira pública de investimentos, então isso é uma coisa interessante. O Warren Buffett também tinha uma carteira pública de investimento. Então, se você começou investindo com o Warren Buffett há não sei quanto tempo e seguiu ele até o final, então você teve uma rentabilidade altíssima, porque o Warren Buffett ficou milionário assim, né? Investindo e especulando. Claro que deve ter tido informação privilegiada, mas aí ele compartilhou a informação privilegiada dele com a galera, por causa da bolsa da carteira pública que ele tinha. Então, meio que você poderia ter acesso a esse privilégio também. E o Thiago Nigro tem um pouco dessa filosofia, assim, né? Eu acredito que ele tem alguns investimentos aí não públicos, pelo menos o patrimônio dele, eu não acredito que esteja completamente naquela carteira que ele compartilha lá do projeto que ele tem. Mas essa ideia dele é o que vai permear, né, a premissa de hoje, que é a ganância versus o propósito, né? Então, qual é o lance?
qual é o lance da ganância, qual é o lance do propósito. E aí eu fiz aqui uma reflexão sobre o poder da ganância e o poder do propósito, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa nesses caras ricos, num cara que nem o Thiago, que o projeto dele atual é virar bilionário, né? Provavelmente a empresa dele, que ele tem uma corretora, ele tem um monte de coisinha, curso pra caramba. Provavelmente o Grupo Primo lá, que é a empresa dele, já tem um valuation, né? Já tem um valor de mercado bilionário, né? Então, se ele abrisse o capital, fizesse um IPO, né? Abrisse para a bolsa, provavelmente ele ia virar bilionário também. Mas a ideia dele é justamente, sei lá, virar bilionário agora com um propósito maior. E aí eu fiquei pensando justamente, um cara que quer ser bilionário, um cara que tem uma ganância. Pelo menos antes dele meio que se converter e agora falar que tem esse propósito, o que movia dele era o desejo de ter mais dinheiro, né? E, tipo assim, ele pode falar que, mas esse dinheiro eu ia usar para ajudar alguém. Depois, ele mesmo já falou, né? Ele e alguns sócios dele já falaram, tipo, depois de 10 milhões na conta, você meio que não tem mais o que fazer, né? Tipo, não tem nada que seja essencial, assim, que você você queira comprar e você não possa, né? Então, por exemplo, claro que se você quiser comprar uma casa de 10 milhões, você não vai comprar. Mas, tipo assim, uma casa de 10 milhões é só para ostentação mesmo. Você pode comprar, né? Ou então, sei lá, alugar uma casa super confortável, que e com esses 10 milhões, você pode viver de renda como um cara de classe média alta. Você, se souber investir aí fizer mais sociedades e tudo mais, não só investimentos na bolsa lá, você consegue tirar aí tranquilamente uns 20 mil reais aí por mês, se você tiver um gerente de banco interessante. Se você souber investir, você ainda vai poder tirar uma parcela muito maior. Então, realmente é o que eu falei. Seria uma ganância pela ostentação se você quer virar bilionário depois que você já é milionário. E aí, quais são os problemas que a ganância te leva, né? Algumas coisas que eu tinha pensado aqui, que eu até escrevi aqui no meu bloco de notas. Estava pensando assim, né? Se o que te mover para conquistar as coisas for a ganância, né? O presente é ruim, né? Olha só, na ganância você tem força para crescer e se move para ganhar mais. Beleza, e é bem prático, né? Eu quero ganhar mais. É fácil ser ganancioso, né? E a gente é ganancioso desde o início da nossa vida. A gente acabou o doce, acabou o brigadeiro. Nossa, eu queria ter mais brigadeiro, entendeu? É bem simples, né? E você se alimenta pela vontade. Então, por exemplo, na ganância, a grama do vizinho está mais verde. Eu nunca tenho dinheiro suficiente, porque eu preciso de mais dinheiro. Ser milionário não era o suficiente para o Thiago Nigro, ele fez o projeto rumo ao bilhão. Então seria essa a minha análise. E o que isso faz? Faz com que o presente seja ruim. É uma parada bem Schopenhauer, né? Então, por exemplo, o que nos move é a vontade, né? E a vontade, ela nunca é saciável, né? Entendeu? Ela é o que nos traz a dor. Então eu fiquei pensando nisso, realmente. Então, se o que me move é a ganância, né? E eu posso ter dinheiro, eu posso ter uma casa mega confortável, mas o meu presente sempre vai ser ruim. Por quê? Porque o amanhã é melhor. O amanhã vai ser melhor do que o hoje. A grama do vizinho está mais verde do que a minha. Eu tenho que ser melhor do que o vizinho, eu tenho que ser maior do que ele, eu tenho que ser maior do que todos. Então, o presente sempre é ruim e a coisa boa só está no futuro, e o futuro é aquilo que nunca chega, né? Então, tipo assim, você vai passar a sua vida toda querendo conquistar mais coisas, conquistando mais coisas, mas sempre insatisfeito, né? E isso eu acho que é altamente destrutivo. Beleza. Agora, olha só o contraponto do propósito, né? O propósito. Acreditar que seu caminho te leva a construir algo maior, talvez maior do que você mesmo, né? Principalmente se for uma coisa religiosa, tem de ser algo maior do que a sua própria vida, né? Principalmente se você acredita num pós-vida. Então, por exemplo, o seu caminho, né? Ele é algo que é precioso quando você tem um propósito. O caminho importa, o caminho traz significado, né? Então, o propósito ele tem valor porque o caminho tem significado, né? Quando você acredita em algo, o caminho que você leva é justamente a história, é justamente o que faz aquele propósito ser verdade, entendeu? Via Crucis, né? Lá, o propósito de Jesus morrer pelo pecado dos homens, né? Todo aquele caminho de sofrimento que ele passa até a cruz, tudo aquilo ali tinha um propósito. Então, por mais que tenha sido extremamente doloroso naquele contexto,
aquele caminho até o cumprimento do propósito de Jesus, tudo aquilo ali fazia sentido e não parecia ser ruim, entendeu? Por mais que fosse assustador, né? Pensando no contexto cristão, que é o que eu tô mais acostumado, mas eu poderia levar isso para diversos outros contextos de propósito, né? Então, por exemplo, é o cara que ganha na loteria. O cara que ganhou na loteria, ele não sabe, de repente, valorizar aquele prêmio porque ele não batalhou. Aquilo veio do nada, entendeu? Aquele dinheiro ali não significa nada, significa que ele teve sorte, entendeu? Então, aquele dinheiro ali, o valor que ele pode dar para aquele dinheiro ali é diferente do valor do cara empreendedor lá, com o Silvio Santos, por exemplo, entendeu? De repente o cara ganhou a mesma fortuna que o Silvio Santos, só que as pessoas admiram, por exemplo, o Silvio Santos, por quê? Porque ele tem aquela ideia que permeia a mente de milhões de brasileirinhos do cara que era camelô e que depois conquistou e lutou e tudo mais. Então, olha só o significado que o dinheiro do Silvio tem e o significado de alguém que ganhou na loteria, que geralmente essas pessoas elas sempre acabam morrendo por algum motivo, tem, né? Parece até que o dinheiro é meio que amaldiçoado, né? Então, olha, mesmo que você não veja o presente, entendeu? Mesmo que você não veja, na verdade, o presente é bom e o futuro distante parece ainda melhor, entendeu? Então, olha, mesmo que você não veja, por exemplo, nossa, pra que eu tô fazendo isso? Por que eu tô me matando de, sei lá, estudar? Por que eu tô batalhando tanto aqui, o Silvio Santos? Por que eu tô vendendo camelô, sem dinheiro, vendendo almoço pra janta, Jesus lá no caminho da Via Cruz? Poxa, por que eu tô sofrendo pra caramba? Pai, afaste de mim esse cálice, coisas e tais. Por mais que tenha todo esse rumo aí, né? A dor, a provação, né? O deserto, super metáforas cristãs aqui, né? Esse deserto, por mais que ele pareça, sabe, não fazer sentido, você, quando tem um propósito, que você acredita que aquele propósito realmente é algo bom, mesmo que você não veja, o presente é bom, entendeu? O crente passa na prova cantando louvor, né? Olha só, que interessante. Então, ter um propósito aqui, olha só, olha como ele é muito mais poderoso, né? Então, o presente é bom, mesmo que seja um presente doloroso, entendeu? E o cara na ganância lá, ganhando pra caramba, por mais que esteja numa situação super boa, esse presente super confortável não é bom. O cara do propósito, mesmo que ele esteja num deserto, sabe, sem nada, sem enxergar nada, sem ver realmente o propósito dele se cumprindo no presente, né? Mesmo sem ver isso, ele tá de boa, ele tá feliz no presente, entendeu? Porque ele entende que aquele caminho é importante e que o futuro, olha só, o futuro que nunca chega, ele vai ser ainda melhor, entendeu? Então, o presente é bom e o futuro é sempre ainda muito melhor, é inimaginável, entendeu? É a história do paraíso, entendeu? Nenhum homem conseguiria imaginar, né, quão maravilhoso e quão bonito será o paraíso, né? Então tem essa ideia. O futuro, que é aquilo que nunca chega, é sempre maior do que eu posso imaginar, de repente. E o presente, por mais que não faça sentido, é bom. Por quê? Porque é o meu caminho até chegar nesse futuro. E eu fico feliz, né? A vontade aí, schopenhaueriana, ela não destrói a minha felicidade, né? A outra coisa, a ganância, ela é alimentada por algo natural, aonde, algo natural do ser humano, né? Ser mais, melhor, ter mais, vale de tudo para vencer, né? Então, por exemplo, a ganância, ela de certa forma é um dos pecados aí, né? Então, por exemplo, seria, por exemplo, estaria envolvido ali de repente com a avareza, até com a luxúria de certa forma, né? Então, essa ganância, né? Ela é super natural da gente, o tanto que a gente tem várias histórias aí de várias culturas, por exemplo, o Midas, por exemplo, aquela história do Abra de Sésamo também, que era uma das 1001 noites lá nas histórias da Sherazade, né? Que tinha lá, aquele lugar onde tinha muitos tesouros, Abra de Sésamo, mas vai fechar num período de tempo. E aí o cara tinha o filho dele lá com ele, e aí ele entra nessa caverna cheia de tesouros com o filho dele, e ele vai tentando pegar as coisas, as riquezas, vai pegando as riquezas. Vai pegando as riquezas, e aí ele pega tudo,
E aí, quando a porta se fecha, ele corre, né, para não ficar preso. E o que ele esqueceu dentro lá da caverna com os milhares de tesouros? Né? Ele esqueceu o filho dele. Seria a coisa mais valiosa que ele tem, né? Mas o desejo de sempre ter mais acabou destruindo ele, né? Então a gente vê que a ganância é um sentimento que permeia muitas culturas, porque é natural do ser humano você querer mais. O que eu falei lá do bebê que quer, da criança que quer mais um brigadeiro, você que recebe um aumento, passou esse mês, você viu que deu para comprar muito mais coisas e você já pensa, poxa, eu queria ganhar ainda mais, eu queria um aumento maior, eu queria morar numa casa maior, né? Eu queria ter mais, eu queria muito mais do que eu tenho hoje, né? Então é um sentimento super natural e ele força você a querer fazer de tudo para vencer, né? Inclusive mal aos outros, né? Então ele está muito ligado nesse lado humano, carnal da gente, né? E aí, o último ponto que eu coloquei aqui do propósito, né? É difícil achar um bom propósito. A maior parte dos propósitos fortes e interessantes é emprestado. Olha só, de novo, a questão do propósito emprestado que eu falei lá no vídeo do Valor da Fé, né? E essa é uma questão muito interessante, né? Porque é difícil você encontrar um bom propósito. Né? Do mesmo jeito que é difícil de você abrir mão de um propósito emprestado. Então, por exemplo, o Thiago Nigro, ele era um cara cético, ele mesmo falou que é um cara cético. As pessoas têm muito essa visão de um cara cético, um cara que nunca acreditou em Deus, e aí, de repente, ele encontra esse propósito. E eu tenho certeza que ele deu lá o testemunho esquisito dele, de que ele conversou lá com o Thiago Brunet, que é um cara também desse meio de coaching e finanças e tal, eu não conheço muito ele, mas aparentemente ele tem um background cristão, esse Thiago Brunet. E aí ele falou, o Thiago foi lá, recebeu um convite para ir no casamento em Portugal, aí esse amigo em comum que convidou ele para esse casamento não foi, ele ficou meio que boiando, e aí em Portugal ele aproveitou a viagem para conversar com esse Thiago Brunet que também estava lá. Então, tipo assim, ele foi para Portugal por um motivo que deixou de existir quando ele chegou lá, mas aparentemente Deus tinha um propósito para ele ali em Portugal há 2 anos atrás, de acordo com ele, né? E eu entendo que, mesmo para um cara cético, né, ele receber diversos desses sinais, dessas coincidências que aconteçam, né, para ele tem um significado importante, porque, realmente, se você vê coisas que são coincidências muito improváveis acontecendo diversas vezes, né, eu acho que vale a pena você mesmo, como um cara cético, dar o seu braço a torcer um pouco e experimentar. Né? Eu acho que isso não machuca, não dói. Inclusive, é muito melhor do que ficar passando o tempo todo da vida pensando que poderia ter sido e não foi, né? Pensando que você perdeu uma oportunidade. Que foi tarde demais, né? Que foi too late, né? E também tem aquele lance da escolha de Pascal lá. Então, sendo cético ou não, pô, às vezes vale a pena arriscar e tudo mais. E ele arriscou. E eu acredito que ele, a partir do momento que ele viu que ele poderia deixar a ganância de lado e absorver um propósito, por mais que de repente o propósito, a verdade e o significado do propósito não fosse nem tão forte como ele gostaria que fosse, mas já fosse algo, já fosse uma fagulha, ele decidiu se entregar. Por quê? Porque o ganho de você abrir mão do seu motor de vida ser a ganância para ser o propósito é muito grande, entendeu? Por isso que eu também compreendo que é muito difícil para uma pessoa que teve o seu propósito emprestado, como as moedas, né? Que essa pessoa abra mão tão facilmente do seu propósito. E, inclusive, eu acredito que se você conhece alguma pessoa que muito facilmente abriu mão de algum propósito emprestado ou não muito facilmente, provavelmente essa pessoa está se enganando, né? Justamente por causa disso, né? Utilitariamente, mesmo que você perceba que esse propósito que você ganhou emprestado tenha muitas pequenas contradições e muitas pequenas e até médias inconveniências, ainda vale muito a pena você continuar tendo um propósito, porque a sua vida vai ser melhor, entendeu? Você não vai ter essa questão de seguir simplesmente o seu desejo humano, que é puramente ganancioso, que vai fazer com que o seu presente seja ruim, entendeu? Você não vai ter isso, você vai, em contrapartida, continuar tendo um presente bom,
um presente que tem significado, um presente que importa e uma esperança, sabe? Uma esperança de que o futuro vai ser algo inimaginavelmente melhor, entendeu? Por isso que eu entendo, por exemplo, o Thiago Nigro ter preferido seguir o caminho do propósito, né? Mesmo sendo um cara cético e mesmo sendo um cara que possivelmente, né, na minha visão ali da casca dele, dificilmente daria o braço a torcer, principalmente ser, enfim, abraçar, por exemplo, o cristianismo depois de tanto tempo, depois de não, por exemplo, passar por uma situação de perrengue, né? Que é um cara que tem muito dinheiro, dificilmente ele estaria quebrantado para isso, né? O tanto que é interessante porque ele mesmo cita, né, o texto do camelo passando pelo fundo de uma agulha, né? Ele mesmo fala isso. Ele fala a interpretação certa, né? Provavelmente alguém explicou lá o texto para ele, né? Ele fala dessa questão do cara rico, né? Que é difícil o cara rico entrar no reino dos céus justamente porque ele tem uma vida confortável. E é difícil dele se quebrantar, né? E tentar ouvir a palavra de alguém que vai oferecer a ele algo que de repente ele não possa comprar, né? E geralmente os caras ricos, eles têm uma vida tão confortável que dificilmente eles vão passar por um problema que eles não possam resolver, né? A não ser que seja tipo uma doença incurável, raríssima, né? E mesmo assim, geralmente essas pessoas têm acesso aos melhores médicos e os melhores tratamentos, né? Então, essa é a minha reflexão de hoje, né? Ela, no fundo, ela tem uma conexão com aquele vídeo sobre o valor da fé, né? E, inclusive, né, tem uma questão do valor da fé, né? Que eu nem falei no outro vídeo, né? Mas é uma parada que eu senti que faltou. Que é... Existe um jeito de você fazer para você valorizar a sua fé, valorizar o seu propósito, né? Que é fazer com que esse propósito ele seja a prova de perguntas difíceis, né? Então, por exemplo, se você faz muitas perguntas a si mesmo, perguntas difíceis, se você não tem medo de fazer perguntas novas e se você tem vontade de fazer muitas perguntas, né, de desafiar a sua fé, geralmente isso é uma coisa que traz muito valor, né? Mas em contrapartida tem exatamente o que eu falei nesse vídeo, né? O medo de perder um propósito por nada, para não ter nada em troca, ter só tipo a ganância e o seu desejo humano, desencoraja muitas pessoas a quererem fazer perguntas difíceis, né? É ruim porque a longo prazo isso vai criando propósitos deturpados, né? As pessoas vão deturpando esses propósitos com um pouco da ganância e da vontade humana, né? Então esse é o problema de você não fazer muitas perguntas, mas em compensação é super compreensível, né? Abrir mão de ter um presente tranquilo e um futuro inimaginavelmente melhor, a ter que dormir com perguntas difíceis de ser respondidas, né? A troca não parece tão interessante. E essa é a conclusão do vídeo de hoje. E aí? O que você acha que te move? É a ganância ou o propósito? Um brinde, então, a perguntas boas e difíceis.